a gente consegue esse impacto, a gente sabe que está indo para o caminho certo. Eu lembro de você dando uma aula, não sei se você vai recordar, que estava falando com um grupo que defendia o plano. Aí você falava assim, o marketing é o pior amigo do jurídico das empresas de plano de saúde. Você pegou um vídeo lá e postou. Conta aí um pouquinho como é que é essa história aí, só para a gente deixar o pessoal sabendo como o marketing... A questão era, dentro do curso de Direito à Saúde, discutir qual é o impacto do Código de Defesa do Consumidor. E as pessoas pensam logo em cláusulas abusivas, em cláusulas nulas. Só que eu expliquei às pessoas que o artigo 30 do CDC trata da oferta. E diz que toda oferta precisa vincula o fornecedor. Então, o que é que acontece? Quando você está na fase que você está decidindo que operadora de saúde você vai contratar, você está no céu. Porque parece que você não precisa se preocupar com mais nada e que você vai ter cobertura plena. Depois que o paciente, o usuário, é conquistado e ele assina o contrato, ele precisa do serviço, ele descobre que não está no céu. Ele está ou, na melhor das hipóteses, no purgatório, provavelmente no inferno. Tá? E por que eu digo isso? Porque aí começa o IC, começa o pré-existente, e muitas vezes nos documentos de marketing utilizados para convencer a pessoa a contratar o plano, não é essa a oferta que foi feita. A oferta, por exemplo, promete os melhores profissionais, e você descobre que naquela cidade não tem nenhum profissional daquela área, ou que a clínica credenciada para fazer o serviço é reconhecidamente na cidade a pior disponível para aquele tipo de serviço, não tem um trabalho de excelência. E aí, veja, dentro de um sistema organizacional de uma operadora, o jurídico, o marketing, o compliance, o RH precisam trabalhar afinados. Não adianta um setor estourar a meta se ele estourou a meta sem conversar com outro setor, porque aí eu vou usar a publicidade contra a própria empresa. E veja, construir uma imagem, uma reputação, demanda muito investimento. Mas destruir uma imagem hoje com tecnologia é muito rápido. Vem a bolha. Mas vem assim, o Marco dá uns 3 podcasts desse aí, uns 3 programas, mas a gente precisa evoluir. Eu sei que ele está também trabalhando num novo projeto aqui para o Instituto, com muito carinho. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho, que é o projeto de tecnologia. Me conta aí um pouquinho dessa... Tecnologia é uma área interessante. As pessoas lidam com ela de 2 maneiras. Deixa eu colocar a minha experiência de graduação. A gente faz uma reunião de professores para ver o que a gente precisa atualizar ou melhorar nos currículos. E aí tem professores que dizem assim, vamos criar uma matéria de tecnologia, vamos colocar ela num determinado período, porque aí eu não preciso mudar as minhas aulas, eu não preciso alterar o meu mundinho. Mas, na verdade, a tecnologia ela está no nosso cotidiano. Ela muda o jeito de você assistir um filme, de você se comunicar, muda suas decisões, que você entra num carro, coloca um aplicativo que vai sugerir a você uma rota que talvez você não fizesse para você chegar mais rápido em algum lugar. Então, partindo dessa constatação, em vez de você isolar a tecnologia, você precisa entender qual é o impacto de transformação digital que aconteceu nos diversos setores. Só que o que é que acontece? Você precisa, primeiro, entender a mudança, verificar a legislação que existia antes da mudança e decidir se aquela legislação ainda é adequada, ou se a gente vai precisar pensar em alternativas para resolver aquele assunto. Eu não tinha que discutir direitos autorais de inteligência artificial 10 anos atrás. Mas hoje, com o ChatGPT, eu preciso fazer isso. Eu não precisava me preocupar com determinadas fotos, determinadas coisas que eu disse numa reunião fechada, porque não ficava registro físico disso. Hoje, o que você lançar na internet, em tese, não vai ser esquecido nunca e vai ficar disponível para qualquer pessoa. O que eu falava para você ficava entre nós. Hoje, se eu falo num grupo, isso pode viralizar em questões de minutos. Tá? E qual é a ideia? A ideia é a gente montar um projeto que permita para as pessoas, no primeiro momento, entender a transformação digital e entender que novas competências precisam ser desenvolvidas para poder você interagir com isso. E, ninguém vai ficar imune aos efeitos da tecnologia. Você pode escolher. Se você não vai querer evoluir e você vai ficar obsoleto, ou mais rápido ou mais devagar, mas vai ficar obsoleto. Ou se você vai querer acompanhar, tá? E decidir o nível de imersão que você vai querer nesse universo. Mas se você não conhece o universo e não conhece as potencialidades dele, você não consegue decidir até onde você quer ir. E aí, o que é que a tecnologia mudou no mundo dos contratos? O que é que ela mudou no mundo das relações familiares?
Que tipo de situações de ilícitos passaram a existir utilizando ferramenta tecnológica que a gente não tinha previsão no Código Penal, por exemplo? Como é que a tecnologia interfere no jeito do juiz decidir o seu processo? No jeito de você ter a gestão judiciária dos conflitos, tá? Como é que você faz para celebrar contratos e relações com outras pessoas que estão distantes e não podem se encontrar fisicamente? Assinatura eletrônica, criptografia, segurança da informação, proteção de dados pessoais. Então, assim como a gente fez com a pós de saúde, esse projeto que está sendo gestado com muito carinho tem algumas novidades. Por exemplo, mesclar conhecimento de pessoas da área da tecnologia, da área da informática, com pessoas da área do direito. Legal. E você promover um diálogo entre esses saberes. Porque, veja, eu não sou inimigo do pessoal do TI, nem o pessoal do TI é meu inimigo. Se a gente não aprender a coexistir, a conviver, a gente não consegue avançar. Eu não posso ter um marco regulatório para a inteligência artificial se eu não sei como é que ela funciona. Eu não posso discutir, por exemplo, questões que envolvem risco e algoritmos se eu não consigo entender o que é necessário para aquela aplicação tecnológica começar a funcionar. Não adianta eu pensar no metaverso se eu não consigo me conectar no provedor que vai me dar acesso ao metaverso. E quem vai me explicar esse conceito é o pessoal da informática. Mas na hora que ele descreve para mim e eu entendo como é que funciona, aí eu começo a discutir o seguinte: as normas que existem hoje, elas se aplicam? Elas precisam ser atualizadas? Elas precisam ser traduzidas? Ou eu estou diante de uma situação mais grave? Eu estou diante de uma situação de vácuo legislativo. Que não tem legislação. E, Marcel, a realidade vai ignorar o direito. Porque a gente não vai parar de usar a tecnologia porque não tem norma. A gente vai usar. A gente vai ter problemas. Isso vai chegar no judiciário. E o juiz é obrigado a decidir existindo lei ou não existindo lei. Ele vai ter que trabalhar com princípios, vai ter que trabalhar com analogia, mas ele não pode deixar o caso sem decisão. Então, em que momento a gente está? A gente está num momento de popularização da tecnologia, a gente está num momento de massificação de alguns problemas com notícias falsas, com fake news, com golpes bancários na internet, tá certo? E a gente está precisando de uma demanda de operadores jurídicos em geral, magistrados, promotores, mas principalmente de advogados. Que possam, primeiro, a pessoa chega para mim e diz assim: invadiram a minha conta. Duas coisas: o que é que eu faço e quem é que eu posso responsabilizar. Tá? Ou então é o seguinte: doutor, eu quero divulgar desta forma. Isso pode, isso não pode, tá certo? Mas tem a questão de organização interna dos advogados. A gente lida com dados pessoais, a gente compartilha dados pessoais. A gente faz reuniões utilizando aplicações de comunicação remota. Tá? E que cuidados na nossa atividade e-mail, dentro do escritório, a gente precisa? A gente tem que discutir isso também. Porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. A gente precisa começar a fazer a lição em casa para depois a gente oferecer um serviço para o cliente. Então, a ideia do projeto é que seja a iniciação numa nova área, que possa despertar as pessoas o universo de possibilidades que a gente tem aí. E nós dois que temos um pouquinho mais de estrada, fomos educados para escolher uma profissão e caminhar nela até o dia de se aposentar. Mudou. Mas os nossos filhos e a turma que acabou de se formar provavelmente vai desenvolver competências para atuar daqui a 10, 12 anos que talvez não as tenha hoje. Tá? E como é que você identifica que competência você precisa? Conhecendo o universo. E para conhecer o universo, você vai ter que buscar conhecimento. E aí vem um problema. O conhecimento nessa área é fragmentado. Muita coisa vem do exterior. Tá? E como ele é altamente técnico especializado, você não tem grandes manuais para você se socorrer e comprar um livro e resolver os seus problemas. Você depende da experiência pessoal de quem está vivendo isso. Numa linguagem mais comercial, isso é um oceano azul, então, de oportunidade. Então, basta você se especificar. Gosta de tecnologia. Que você é um... Eu sou entusiasta, sempre gostei. Gosta de tecnologia e unindo o conhecimento jurídico, de direito, e entendendo como é que esses mundos vão se encontrar, porque vai acontecer. Né? A gente sabe que o ChatGPT, em uma hora, chegou a 1 milhão de usuários. Bateu todas as metas possíveis. Então, ele já está na vida da base da pirâmide toda. Né? Todo mundo sabe mexer um pouquinho. Isso, como foi o e-mail lá atrás, como foi o iPhone, isso vai entrar na vida das pessoas e vai ter impacto.
fazer a conexão desse mundo do direito com o digital, eu lembro de uma aula que eu vi que você falava muito bem sobre um casal que separou, mas quem sustentava a família era o filho. Era o digital influencer, a criança. Isso. E é muito legal você trazer esse exemplo nessa nossa conversa. A gente está gravando um dia depois do presidente do Senado instalar uma comissão que tem por objetivo atualizar o Código Civil. E no discurso de instalação e nas entrevistas com os membros da comissão, o que é que parece unânime? A necessidade de você pegar uma lei que tem 20 anos de vigência, mais um projeto que tem quase 50 anos de existência, e fazer a transição para o digital. A gente agora tem as fotos na nuvem, os arquivos na nuvem, a gente quase não usa dinheiro em papel, então os nossos ativos estão digitalizados. E vem a preocupação de como você proteger esses ativos contra fraudes, contra golpes, como é que você garante a transferência desses arquivos. E aí vem a discussão da herança digital que a gente estava tratando. E o problema é que, às vezes, aspectos pessoais da sua vida com aspectos patrimoniais se misturam. Então, pessoas, por exemplo, têm canais no YouTube e monetizam os canais do YouTube e isso vira a fonte de renda principal da família. Algumas pessoas que perderam o emprego durante a pandemia passaram a empreender utilizando redes sociais como principal veículo de divulgação dos seus serviços e hoje não conseguem imaginar a vida sem isso. Qual é o papel do direito para proteger essa nova realidade? Isso é essencial para a gente debater nos dias de hoje e a demanda por isso é crescente.